Olá pessoal, sou o professor José Luiz Moraes, professor formador. Estamos aqui mais uma vez para apresentar nossa webconferência no componente curricular Informática em Educação para o curso de Licenciatura em Geografia. Primeiro eu vou mostrar para vocês o conceito de webconferência para que seja bem assimilado por vocês o conteúdo que vai ser apresentado. Que vocês também saibam relatar o conhecimento sobre o que é webconferência e a diferença de videoconferência. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre videoconferência. A webconferência é uma reunião virtual, onde somente o palestrante faz contato visual e sonoro, bem como compartilha apresentações, textos, entre outros arquivos. O que eu vou apresentar para vocês aqui vão ser textos, vão ser imagens, vão ser vídeos, tudo integrado dentro de uma ferramenta que também eu vou falar sobre ela mais à frente. Primeiro eu vou tratar sobre alguns comportamentos que vocês, como futuros docentes, precisarão desenvolver. Como o uso da tecnologia hoje ele está sendo muito requisitado dentro e fora da sala de aula, há uma preocupação de se conhecer a netiqueta, que é uma regra de comunicação via internet. Dentro dessa netiqueta, que a gente direciona muito para os comportamentos da escrita, o professor ele deve alertar os alunos a evitar a escrita de letras maiúsculas, pois dá a sensação de se estar gritando, os palavrões, as gírias e as abreviações fora dos padrões gramaticais. Daí eu coloquei alguns exemplos de simplificações de palavras que não estão de acordo com a gramática, a nossa gramática ortográfica. Vou falar um pouco agora sobre os recursos tecnológicos. Esse recurso tecnológico, o projetor de multimídia, que alguns conhecem como retroprojetor, ele tem a função de auxiliar o professor na exibição de imagens e também alguns já comportam a saída de áudio. Quer dizer, ele é um projetor de multimídia porque ele projeta mais de uma mídia. A mídia vídeo e também a mídia áudio. Os recursos notebook, tablet e celular hoje são utilizados tanto pelo aluno, que utiliza para consultar as informações que o professor passa para ele, como o professor também usa para interagir com seus alunos por meio de ferramentas tecnológicas, que serão apresentadas algumas adiante, como análise de atividades. Então o processo de comunicação, principalmente na modalidade à distância, ele se utiliza muito desses recursos tecnológicos para dar celeridade à aprendizagem. Preocupado com essa inserção de recursos tecnológicos e de ferramentas tecnológicas, vou falar um pouco sobre a questão do plágio. O plágio é uma apropriação indevida de obra intelectual de outra pessoa, assumindo a sua autoria. Isso foi retirado do dicionário Aurélio. E aí, o que é que se quer evitar? Que os alunos eles se utilizem de textos disponíveis na web e dizendo que são de sua própria autoria, não apresentando as fontes de pesquisa
tá? Então é uma prática muito constante. E no momento das avaliações é a questão da cola dos conteúdos dos colegas em sala. Então isso é considerado também um plágio, essa cola de conteúdo. E aí vocês como futuros docentes precisam entender a importância de se evitar o plágio e colocar em prática isso nas suas atividades docentes. Outro recurso tecnológico é a lousa digital. Essa lousa digital ela tem a sua usabilidade por meio de toque na tela, onde o professor poderá interagir com vários recursos de multimídia, texto, imagens, vídeos, nessa tela digital de toque sensível ao toque. É um recurso muito já utilizado em algumas instituições de educação e que é interessante a aprendizagem por parte de vocês para que vocês possam tornar a aula cada vez mais dinâmica e atrativa. Os recursos eles só são atrativos devido às ferramentas tecnológicas que são utilizadas dentro dele. E aí eu apresento para vocês o Google Docs. Essa ferramenta Google Docs ela tem a facilidade de você construir informação, os seus alunos construírem informação em arquivos que ficam na internet, disponíveis para aqueles que você cadastrou para ter acesso. E para o professor é interessante que ele pode fazer atividades online, onde um grupo de trabalho ou o aluno individualmente possa montar o seu trabalho online e o professor acessar via aqueles recursos tecnológicos apresentados anteriormente. O pacote LibreOffice é um pacote de escritório que tem aplicativos compatíveis com o Microsoft Office e os alunos poderão criar documentos semelhantes ao do pacote Office. A vantagem do LibreOffice é que ele não tem o custo de licença para utilização, ele é gratuito. Foi disponibilizado para vocês na pasta arquivos da semana 0, material didático. Esse material, a apostila do LibreOffice. É interessante que vocês também propaguem essa ideia de se utilizar ferramentas e aplicativos gratuitos. Na apresentação de slides, o conhecido PowerPoint do Microsoft Office, que também é muito utilizado, ele no LibreOffice ele tem um aplicativo chamado Impress, que tem as funcionalidades do PowerPoint na geração de slides. A ferramenta Prezi, ela é uma ferramenta de apresentação de aulas ou de conteúdos que se utiliza, além de imagens, você pode agregar textos, vídeos. Esses vídeos podem ser interligados direto do YouTube e você pode disponibilizar o conteúdo da sua aula através de um link gerado pela ferramenta Prezi para os seus alunos terem acesso 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então é uma ferramenta que está sendo muito assim já aceita no meio acadêmico pela parte dos docentes, e seria interessante que vocês começassem já a se inteirar sobre ela, dar todo um diferencial na interação áudio e vídeo na aula. Inclusive eu estou usando a minha aula da webconferência com vocês,
fazendo uso do Prezi. Então você já percebe que há uma interação entre os slides, e mais à frente vocês vão observar que eu vou disponibilizar para vocês um vídeo direto do YouTube puxado pelo Prezi. Outras ferramentas interessantes é o Box, que é um aplicativo de uma plataforma chamada Cloud Computer, conhecida também como computação nas nuvens, que tem o propósito de facilitar o trabalho do professor em disponibilizar conteúdos eletrônicos em um espaço para downloads na internet. Então, o Box, você como docente pode copiar para os seus alunos, ou deixando disponíveis para download, textos complementares, o próprio material que você usou na aula, o vídeo que você utilizou. Então você pode deixar lá, e os alunos, por meio desses recursos tecnológicos, celular, desktop, notebook, tablet, e com acesso ao serviço de internet, poderão baixar essas informações complementares e auxiliar na construção do conhecimento. A outra ferramenta é o Facebook. O Facebook, ele facilita muito o trabalho do professor hoje, diante da grande aceitação da sociedade brasileira, e por que não dizer mundial, em usar essa ferramenta. Aí o professor poderá trabalhar com grupos ou individualmente, fazendo interações entre alunos e facilitando o processo de comunicação dentro e fora da sala de aula. Ainda em ferramentas que facilitam o trabalho do professor na construção do conhecimento, temos o Hangouts, que é uma videoconferência. Então, diferente da webconferência, que apenas uma pessoa gera imagem e transmite informações, no Hangout há a possibilidade de mais de uma pessoa, além de trocar visualizações via webcam, podem disponibilizar de informações de áudio e texto. Então, o Hangout hoje é para trabalhos em grupo, discussão sobre temas, seminário, é muito utilizado. É muito válida essa ferramenta, e ela é uma ferramenta do Google. Então, quem tem uma conta no Gmail poderá usar o seu e-mail para acessar o Hangout e usufruir dessa ferramenta, que faz com que os alunos quebrem a barreira do espaço, fazendo que eles possam se comunicar em locais distintos. Já o Twitter é uma ferramenta de interação via texto, onde cada um expressa o seu pensamento sobre determinados temas que estão sendo abordados, e essa construção de informação facilita a geração do conhecimento de todos os participantes desse tema no Twitter. Agora eu vou passar um vídeo para vocês sobre a questão da estruturação dos ambientes educacionais com o uso de tecnologia, e a importância desse recurso tecnológico e da utilização da tecnologia no processo de construção da informação. Tem que ter uma estrutura mínima de hardware, né, nas instituições, onde você possa proporcionar algum acesso à rede ou à própria rede interna, bem montada, estrutura básica e treinamento. Precisa ter, né, computadores ou
tablets, um bom projetor, precisa ter também uma sala que a gente chama de sala de vídeo equipada, com uma tela que possa favorecer também a apresentação desses recursos para uma quantidade maior de alunos. Muitas vezes, se a gente pensar em Brasil, a gente não tem como levar o online. Então, a Secretaria de São Paulo, por exemplo, está pensando em como transformar esses objetos em offline, porque mesmo que aconteça alguma coisa no dia, romper um cabo, por exemplo, o professor mantém a aula dele do jeito que ele planejou. A instituição tem um papel muito importante. Eu acho que assim, primeiro a administração tem que ter uma visão, porque ela tem que fornecer, pensar em orçamento para infraestrutura, e não é só dinheiro, estou falando também de tempo, para os professores poderem se reunir, criar juntos. E acho que está muito na mão da gente, né, dos institutos, de apoiar, e dos governos, de ter essa visão, né, de garantir infraestrutura mínima para que os programas rodem nos computadores que estão disponíveis nas escolas. Bem, pessoal, vocês podem observar que a estruturação do ambiente escolar é de suma importância para uma boa diversificação de uso de recursos e de ferramentas tecnológicas. Vocês, como futuros docentes, deverão se inteirar da estrutura onde irão trabalhar na unidade educacional e propor, trazer ideias para o gestor dessa instituição, fazendo com que o trabalho de vocês se destaque cada vez mais, que os alunos valorizem a proposta de geração do conhecimento que vocês estão levando para a sala de aula. E para concluir essa webconferência, eu relato que os recursos e as ferramentas só poderão ser úteis se o docente demonstrar conhecimento nos conteúdos que serão trabalhados dentro e fora da sala de aula. Eu desejo a todos o sucesso na valorosa tarefa de atuar como professor, e que vocês agora receberão o material avaliativo da tutoria presencial, para que vocês montem uma proposta de um trabalho docente, tomando por base o que foi abordado nessa webconferência. Boa sorte a todos e foi um prazer mais uma vez estar em contato com vocês. Obrigado.